Bonjour, bonjour. Tudo bem com vocês? Ça va bien? Ça va bien? Eu vou deixar esse arco-íris na minha frente agora, né? Bonjour. E aí, tudo bem? Tudo certo, pessoal? Vamos entrando, tá? Já vou, deixei aqui já o tema hoje da nossa live, né? Mais um dicas de cinema para vocês, né? E a gente vai trazer hoje alguns títulos justamente LGBT, né? Justamente por isso que eu coloquei esse arco-íris aqui pra gente lembrar, né, desse mês super importante, né, que é o mês de junho, né? Lembrando que temos acontecimentos importantes no mês de junho para a comunidade LGBT, né? Então a gente tem justamente Stonewall, né? Stonewall, que aconteceu no dia 28 de junho de 69, comemoramos os 50 anos no ano passado, né? O tema da parada LGBT de São Paulo foi essa homenagem a Stonewall. Stonewall, para quem não sabe, foi quando em Nova York um grupo de gays resolveu enfrentar a violência policial sofrida pelos homossexuais, né? E aí ficou um marco aí na história da luta, né, da população LGBT. Então, hoje, né, por conta de junho ser um mês, né, o mês do orgulho LGBT, que é o mês, inclusive, que acontece aqui em São Paulo, a parada do orgulho LGBT. Sem coronavírus, ela teria acontecido no último domingo, né, no dia 14, ela sempre pega, né, o final de semana do feriado do Corpus Christi para fazer, né, o domingo, né, o grande encerramento, porque tem várias atividades que acontecem paralelamente também. E ela tá adiada para o dia 22 de novembro, em princípio, né? E para quem não sabe também, a gente lá na Aliança, no Teatro Aliança Francesa, a gente acolhe todo ano, já tem 3 anos que a gente tem feito isso, né? Junto com a Associação da Parada LGBT de São Paulo, o encontro de saúde IST AIDS para jovens LGBT. No ano passado, inclusive, a gente teve uma médica infectologista francesa que veio contar toda a experiência, contar todo o conhecimento e as políticas de saúde relacionadas às IST-AIDS, né, e voltadas para a população LGBT. Então, a gente está ali muito pertinho, né, a sede da Aliança do Largo do Aroche, né, uma série de associações são vizinhas, como o Centro de Referência da Diversidade, né, que também é parceiro, o Grupo Pela Vida, também parceiro. Então, hoje vou falar de filmes LGBTs que a gente pode assistir da nossa casa, tá bom? Eu vou começar com um filme que eu particularmente adoro, 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 adoro. Tá? Eu gosto tanto, pessoal, que eu tenho DVD, ó. Eu tenho DVD em casa. Eu amo esse filme aqui. Eu, Mamãe e os Meninos. Adoro esse filme, tá? Esse é o primeiro. Pra mim, inclusive, ele é o top 10, assim. Top 10 de filmes franceses, né? Eu, Mamãe e os Meninos tá disponível pra vocês no YouTube e no Now também, tá? Vocês podem alugar no YouTube. Deixa eu deixar a capinha aqui pra vocês, pra gente falar sobre esse filme aqui, ó. Muito legal, tá? Chama Eu, Mamãe e os Meninos em português. Eu deixei aí o título em francês para vocês saberem, tá? Esse é um filme muito bacana. Eu realmente gosto bastante. Vocês viram, eu tenho o DVD, né? Ele é do Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne é um ator da Comédie Française, né? Então, um ator de teatro, né? Tem uma super formação. E ele faz o filme praticamente sozinho. Ele faz vários personagens ao mesmo tempo. Então, assim, além de ser um filme super interessante, a gente tem uma super performance do Guillaume nesse filme. É bem legal. E ele conta um pouco da história dele, na verdade, né? Então, o filme em português chama Eu, a Mamãe e os Meninos. Tá, mas eu, Guillaume, a mamãe e os meninos. Quer dizer, eu não faço parte dos meninos, né? E em francês, esse filme, ó, o título dele tá aqui. Les garçons et Guillaume à table. Que é aquela coisa que a mãe fala, sabe? Vem todo mundo almoçar, vai todo mundo pra mesa, senta na mesa. Esse é o jeito em francês de falar. Allez, les garçons, les enfants à table, né? Vamos lá, vamos pra mesa, vamos comer. E aí, justamente, ainda tem essa diferença. Les garçons et Guillaume à table. Como se o Guillaume não fizesse parte dos garçons.
Ai, Lívia, mas o que é garçom? Garçom não é o cara que serve a gente no restaurante? Não. Em francês, garçom é a palavra menino, em geral, tá bom? E garçom que serve a gente no restaurante em francês é o serveur, ok? Serveur ou serveuse, tá? Quando for mulher. Então, esse filme, Les Garçons et Guillaume à table, é justamente isso. Os meninos e Guillaume venham jantar, venham para a mesa. Quer dizer, o Guillaume não faz parte dos meninos. Em português, eu, a mamãe e os meninos. E o que é muito inteligente nesse filme? Bom, primeiro a performance do Guillaume Gallieni, que é fantástica, porque ele faz ele mesmo, ele faz a mãe dele. É muito bom, assim, é excelente, excelente performance. E o que é legal nesse filme? É que a mãe do Guillaume trata o Guillaume como se fosse a menina que ela sempre desejou ter. E aí é muito legal, porque é tão inteligente esse filme que a gente começa a perceber que o Guillaume tem esse recado da mãe dele, né, de que trata ele como uma menina e tudo mais. Ele começa a incorporar isso e começa a pensar justamente nessa questão, descobrir nessa questão de identidade, né, de gênero dele, a orientação sexual dele. E eu acho que o mais legal, que eu não vou contar pra vocês, porque senão vai ser um spoiler, é o desfecho desse filme. Porque daí eu acho que é um grande tapa na cara sobre como as construções de gênero, elas são sociais. E elas não estão necessariamente atreladas a um sexo biológico. E aí esse filme vem com isso de uma maneira fantástica. Mas fantástica, fantástica, fantástica. Eu já dei o recado dele, mas eu acho que daí compensa muito ver, porque é um filme até curtinho, ele tem 1 hora e pouquinho. E é muito legal. Gente, eu tenho DVD. Eu gosto. Muito, 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 muito. Então, começamos aqui. Les Garçons et Guillaume à table. Eu, a mamãe e os meninos. E tá disponível no YouTube para alugar por R$3,90. Baratinho. Aluga. E também tá no Now, tá bom? Quem quiser, eu super recomendo. Eu, a mamãe e os meninos, do Guillaume Gallieni. Ele dirige, ele atua, ele faz todos os personagens. É muito, muito bom. Então, vale pela performance, vale pela temática. Vale muito, muito, muito mesmo. Tá? Depois, meu segundo indicação de hoje, na verdade não é um filme, é um diretor, porque não dá pra falar de cinema LGBT sem falar nesse rapaz aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas a semana passada eu já indiquei um filme dele e não tem como, né? Então por isso que eu tô falando dele, porque qualquer filme dele que vocês assistirem tem uma... de alguma maneira tem essa temática que traz, porque ele é, né? Então aqui é o Xavier Dolan, né? Xavier Dolan, que é um cineasta do Quebec, tá? E, gente, ele tem 31 anos de idade. 31 anos de idade, sabe? Ele é super novo, ele já deve ter quase uns 10 longas na carreira. E ele ganhou o primeiro prêmio dele em Cannes aos 20 anos de idade, com o filme que é Eu Matei a Minha Mãe, né? E esses filmes, eu acho que ele tem uma proeza que é, bom, ele é jovem, né? Ele tá com 31 anos, ele é super reconhecido no audiovisual internacional e com filmes feitos em língua francesa, o que é realmente um desafio a mais, porque quando você faz filmes em língua inglesa, você tem muito mais abertura nos festivais e também com o público do que em língua francesa. E ele faz os filmes dele em língua francesa, né? Geralmente com atores do Quebec. Na verdade, o último filme dele acabou sendo atores franceses e tudo mais, e acabou não sendo uma temática LGBT, e ele ainda faz com as temáticas LGBT. Ele é gay, então ele realmente tem uma militância muito importante nesse sentido. Para quem quiser saber também, ele tem 2 clipes que ele dirigiu. O clipe Hello, da Adele, é dele, ele que dirigiu, em 2015. E foi aí que ele meio que saiu um pouco assim para as grandes cenas de direção. E ele tem um clipe que ele dirigiu, que é um clipe bem interessante, que chama College Boy, da banda Indochina, né? Indochina, que é uma banda francesa de rock. Então, assim, tem 2 clipes super legais. A gente não tem muitos filmes dele disponíveis na internet, mas talvez vocês consigam achar, de repente tem um DVD em casa, ou tem um amigo que tem, pede emprestado, tá? Vale muito a pena, qualquer filme que vocês assistirem do Xavier Dolan é super legal. Tem 2 filmes dele que estão disponíveis na internet, tá? Que é o Laurence Anyways, e eu falei desse filme semana passada, quando a gente fez
um especial Dia dos Namorados, né? Amor e tudo mais. Então, Laurence Anyways é um filme de 2012 que tá no Globoplay disponível para vocês. É bem legal esse filme. E justamente a história de um casal hétero. E aí ele chega pra ela e fala: eu quero me vestir de mulher. Eu sou mulher e eu quero, né, me tornar. E ela faz o processo com ele, ela vai comprar as maquiagens, comprar as roupas e tudo mais. E aí o que eu gosto muito desse filme, e aí eu já falei isso na live da semana passada, é que justamente num ponto, quem tá completamente realizado é ele como mulher, agora, sendo ela. E toda a problemática vira pra ela, que na verdade não consegue amar uma figura feminina. Então isso é muito interessante, é uma discussão que ele traz, é bem legal esse filme. Eu assisti numa mostra de São Paulo, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, é bem bacana. E um outro filme que está disponível do Xavier Dolan também pra gente assistir na internet é o Mummy, tá? O Mummy é um filme de 2014 do Xavier Dolan. Tá no Now e na plataforma Look também, tá? Para locação disponível, tá? Quando eu falo para locação, geralmente, pessoal, para alocar um filme na internet é bem baratinho, tá? A partir de R$3,90 você consegue fazer uma locação. E geralmente funciona assim, você aluga o filme e você tem um mês, geralmente, tá? Sempre cheque nas plataformas. Vocês têm um mês para assistir o filme, só que a partir do momento que vocês começam a assistir esse filme, você tem que terminar o filme em 48 horas. Funciona mais ou menos assim o padrãozinho de locação de filmes online, tá? Mas funciona super e é bem acessível, tá? Claro que tem vários preços, depende muito se o título é muito concorrido, mas geralmente a partir de R$3,90 vocês já conseguem alugar, que é um preço bem tranquilo. E eu sempre falo desse site, eu vou repetir, porque eu acho que é realmente um site que ajuda bastante a gente, ó. Esse aqui, o Filmelier, é um site que compila todos os filmes disponíveis na internet. Então, se você está procurando um filme, por exemplo, eu preciso quero muito ver esse filme. Dá uma olhadinha no Filmelier, porque ele vai falar assim, esse filme existe na internet, existe nessas plataformas ou nesses sites. Porque de repente, assim, você já assina uma plataforma mensal. E aí você fala, tá bom, assina essa plataforma mensal, mas tá muito difícil de achar. O Filmelier fala, não, tá nessa plataforma aqui, tá na Amazon, tá na Vivo, tá na Netflix, tá no YouTube, tá no Google Play. E aí ele já indica onde tá e você já consegue achar mais fácil. Me perguntaram o nome do Xavier Dolan. O Pedro escreveu aqui. Xavier é Xavier, é com X. É que a gente fala em francês Xavier, tá? Então é Xavier, com X, Xavier Dolan. D-O-L-A-N, tá bom? Xavier Dolan, procurem filme dele, que ele é ótimo. E ele é fantástico. E ele é um prodígio, né? Porque com 31 anos, premiadíssimo, né? Prodígio, gente. Prodígio, prodígio, prodígio. Então, esse site aqui, toda vez que eu falar de um filme, que vocês tiverem alguma coisa, assim, que quiserem consultar, consultando o Filmelier, assim, vocês sabem onde que esse filme tá disponível, tá bom? E o Mummy, então, do Xavier Dolan, tá nessa plataforma aqui, na Look. É uma plataforma bem legal também. E é uma plataforma que tá abrigando, né, todo o Festival Vários Looks em Casa. Eu já vou falar do festival daqui a pouco numa dica que eu sempre trago do festival também pra vocês, tá bom? Então, Xavier Dolan. Agora, trago esse filme aqui, Tomboy. Tomboy é um filme que vocês podem procurar lá no Filmelier para saber onde ele está disponível, tá? Ele tá no iTunes e tá em algumas outras plataformas. Esse filme também é um filme bem bacana. É um filme que vem discutir essa questão de gênero novamente, né? E é a Laura, né? Laura é uma menina de 10 anos e ela sempre se sentiu um menino, sempre se sentiu um moleque. E aí, quando a família muda para um outro bairro, ela decide se apresentar para os amiguinhos do bairro como Mikael. E ela assume essa identidade de Mikael e se apresenta para todo mundo como um menino Mikael. E aí, não vou falar mais, porque, né, acho que vocês imaginam tudo que pode acontecer a partir disso, né, infelizmente. E até tem uma menina que acaba se apaixonando por ela e tudo mais, por ele, no caso, Mikael. E aí, eu também quero ressaltar uma diretora muito importante para o movimento feminista e para o movimento LGBT, que é a Céline Sciamma. Eu falei dela a semana passada também, porque o último filme dela chama Retrato de uma Jovem em Chamas, que também é um filme LGBT, mas como eu já falei na semana passada, que era um filme de casal, né, que era um filme sobre amor, então vocês podem procurar na live da semana passada, que tá no IGTV.
Mas tem o Tomboy e tem esse retrato de uma jovem em chamas, da Céline Sciamma, que é uma mulher lésbica, né? E que trata, assim, muito dessa coisa, dessa temática LGBT nos seus filmes. E o que é legal? Ela ficou bem conhecida por quê? Porque esse ano, em fevereiro, no Prêmio César, ela estava concorrendo, né, por melhor direção com o Retrato de uma Jovem em Chamas, junto com o Polanski. E o Polanski levou o prêmio. E aí o Polanski tem uma acusação, né, de assédio sexual, estupro de menores e tal. E na hora que foi anunciado o nome dele, a Adèle Haenel, que é uma atriz francesa, que estava inclusive no Azul é a cor mais quente, que é também uma indicação de filme LGBT para vocês, levantou na hora e saiu. E a Céline saiu atrás e muita gente saiu junto. Inclusive a Céline e a Adèle já foram namoradas. E ela também é muito engajada. Então é muito importante falar da Céline Sciamma aqui como uma diretora. E ela tem uma militância também pela igualdade das mulheres no audiovisual. Então são uma dupla militância aí. Ela é uma figura bem importante hoje no audiovisual. A diretora aí do Tomboy, tá? Que fica mais uma indicação para vocês, tá? Esses filmes para alugar. Agora eu vou falar de um filme que tá de graça pra gente, né? Por quê? Porque sempre eu sempre tento trazer esse presente aqui, né? Que a gente descobriu em abril e que até agosto, né? Vai até agosto, 4 meses de filmes franceses de graça pra gente. Aqui, ó, Festival Varilux de Cinema Francês em Casa, né? Obrigada, Varilux. Obrigada, Embaixada da França, né? Obrigada ao pessoal da Bom Filme que fez a curadoria. Tem 50 títulos, tá? 50 títulos. Se você digitar Festival Varilux em Casa, vocês já vão cair. Ele fica dentro da plataforma Look, mas pode ir direto no site, vocês vão ver. Tem 50 filmes lá, vocês podem escolher à vontade. Eu sempre trago algum que tá na plataforma Varilux, de graça, legendado em português, bonitinho. Então, vou recomendar um do Varilux, que é o nosso filme Marvin. Marvin é um filme dirigido pela Anne Fontaine, né? É um filme bem interessante, bem difícil. É a história do Marvin, né? Que é o filho de uma família operária uma cidade pequena, região da Picardia. Ele é um jovem gay e ele sofre rejeição e humilhação e num local que é tomado, né, pela homofobia. E aí é bem interessante porque o filme ele se passa em 2 momentos, né? Na infância do protagonista, que é essa infância passada nesse vilarejo francês, né? Num ambiente super opressor e repleto de preconceito, que dentro da própria casa dele, né? E a juventude já numa cidade maior, porque daí ele vai para essa cidade maior para estudar teatro, para preparar um monólogo. E essas 2 fases elas se intercalam no filme e mostra justamente, né, o quanto o passado, essas cicatrizes do passado, elas incidem sobre o presente do Marvin. Então é um filme bem interessante. Tem a Isabelle Huppert no filme, é bem legal também, que é uma super atriz francesa. E ele tá, então, de graça, esse aqui, ó, lá no Varilux em Casa, tá? Festival Varilux em Casa.com, tá bom? Esse é bem, bem bacana. Outro filminho legal. Ó, esse aqui é o Lola Pater, tá? Esse filme tá no YouTube Filmes, dá pra alugar, também mesmo esqueminha, super baratinho. Esse filme, ele conta a história do Zino, que tem 27 anos, e ele acaba de enterrar sua mãe, né? E ele é filho ele tá na Argélia, né? Ele acabou de enterrar sua mãe e o pai tá na França. E ele não vê o pai há anos. Porque é muito comum, tem alguns filmes franceses que discutem bastante isso, né? Principalmente depois da Guerra da Argélia, o patriarca da família, o pai, vai para a França para tentar a vida, né? E fica mandando dinheiro para a família que permanece na Argélia. A live fica salva, tá? Pode ficar tranquilo. Assim que eu acabo aqui, ela já vai pro IGTV. Então, se vocês quiserem depois ver os filmes que eu já falei, quem perdeu o comecinho, fica tranquilo que tem, né? Dá pra assistir depois. No final também da live eu faço um recapitulativo rapidão dos títulos que eu falei
e tudo mais para ninguém perder, para todo mundo ter sempre aí. Então vamos lá. A mãe falece, o filho vai, bom, vou para a França, né? Vou sair aqui da Argélia e vou para a França, vou buscar o meu pai. E quando ele chega lá na França, o pai é uma mulher trans. Então é muito interessante, porque o diretor é um diretor franco-argelino, né? Esse filme foi parte da Mostra Mundo Árabe de Cinema ano passado. A gente passou esse filme lá no Teatro Aliança Francesa em agosto no ano passado. E aí eu queria deixar aqui uma homenagem. Por quê? Porque depois que a gente exibiu esse filme do Lola Pater, a gente convidou uma mulher muito especial e muito guerreira para vir fazer o debate, né, depois desse filme, que foi a Bruna Valim. A Bruna Valim, uma militante e ativista do movimento LGBT, membro da Associação da Parada LGBT, colaboradora do Grupo Pela Vida, uma mulher trans, HIV positiva, que veio lá, que subiu no palco, que contou a história dela, que falou muito com a gente, e a gente ficou sabendo que, infelizmente, ela estava enfrentando um câncer na época, e infelizmente ela nos deixou agora no dia 1º de junho. Então, Bruna, fica aqui a nossa homenagem, nosso agradecimento por você ter proporcionado ano passado pra gente esse momento específico, né? Mas a gente sabe que o seu momento aqui de vida foi super importante, a sua militância foi super importante e tocou muito a gente. Até que quando veio a notícia do falecimento da Bruna, algumas pessoas que, trabalharam no evento vieram falar comigo e falaram: gente, Lívia, você viu? Eu vi ela lá, quer dizer, você plantou uma sementinha, né? E eu acho que é isso, o importante é a gente plantar a sementinha. Ela foi cedo, mas ficou. A semente dela tá aqui, tanto é que quando eu falei, vamos falar de filmes LGBT, vou colocar o Lola Pater e vamos falar da Bruna, porque mulherão, guerreiro, aí, que passou e plantou muita semente. Então vamos colher esses frutos aí pela Bruna, tá bom? Fiz parênteses, mas vamos lá, porque precisava ter essa homenagem para ela de alguma maneira. E continuando, né? Já tô quase encerrando, vamos lá. Ó, tem mais esse filme aqui, né? Ele não tá com o título aí, mas essa imagem ficou uma imagem super emblemática desse filme. Esse filme fez bastante sucesso. É um filme recente, chama 120 batimentos por minuto, né? 120. Ah, obrigada, linda homenagem. Eu acho que merecidíssima homenagem, né? Queria até fazer mais coisas, assim. Mas Bruna Valim, depois vocês procurem esse nome, Bruna com 2 N's Valim, vocês vão ver que trabalho fantástico. 120 batimentos por minuto. Esse filme aqui, procure lá no Filme ele tá disponível em algumas plataformas, tá? Por assinatura e também para locação na internet. Ele é um filme inspirado na história do diretor. O diretor é o Robin Campillo. O Robin Campillo, inclusive, ele foi o presidente do júri do Festival de Cannes no ano passado, tá? E ele é o diretor desse filme aí, dos 120 batimentos por minuto. Ele é um filme que conta um pouco da trajetória dele como um jovem gay nos anos 80, que viveu os anos 80 com muito medo, né, da AIDS, porque a AIDS estava ali dizimando e as pessoas não conheciam o que era aquilo e tudo mais. E aí, desse medo até a descoberta dele nos anos 90, da associação que chama ACT UP, né, que começou nos Estados Unidos e que também atua em Paris. E ali eles sentiam um acolhimento muito importante, porque eles falavam muito em comunidade da AIDS, né, que juntava não só os portadores do vírus, mas todos os próximos, né, os familiares, os próximos dessas pessoas e também as equipes médicas que estavam ali lutando contra aquela epidemia que era desconhecida e, mais do que isso, lutando contra a indiferença da sociedade, né, porque eu acho que isso que dói mais, né, você tentar lutar contra uma coisa, a sociedade não tá nem aí pra você, né? E aí, isso que mostra toda essa dureza. Então, ele mostra todo esse percurso, né, da AIDS na França, década de 80, década de 90. E é bem, bem interessante esse filme francês. Então, 120 batimentos por minuto. E aí, eu vou fazer um parênteses, mas é um parênteses bem necessário, porque já que a gente tá falando disso, já que a gente dedicou um Dicas de Cinema a falar do movimento LGBT, tem um filme brasileiro que precisa ser visto, tá? Que é vou chamar de parceiro nosso, amigo nosso lá da Aliança,
que é o André Canto, né? Ele dirigiu esse filme aqui, ó, Carta para Além dos Muros. Acho que assim vai ficar mais fácil, não vai dar pra chegar, mas tudo bem. Carta para Além dos Muros, tá? Esse filme é um documentário brasileiro. Ele tá disponível em várias plataformas, ele tá no Netflix, tá gratuito, tá? E a Bruna Valim, que eu acabei de falar, tem uma fala nesse filme, super importante. Drauzio Varela tá uma fala nesse filme, Marina Persson, o José Serra, ex-ministro da Saúde, a Lucinha, mãe do Cazuza. Então tem vários depoimentos. E o filme, na verdade, ele tem a história do Caio, né? Caio como um fio condutor, e que vive justamente o filme condutor e intercalado por depoimentos de ativistas, de figuras públicas, e ele conta a história do HIV e da AIDS no Brasil. Então eu estou fazendo um paralelo com 120 Batimentos, que vai contar a história na França. Então a gente tem essa realidade aqui, ó, Carta para Além dos Muros. E ele não conta só também a história da doença, da epidemia e tudo mais, mas todo o processo de construção do preconceito e da estigma, né? Em relação às pessoas que vivem com o vírus, que têm o vírus, né? Como ele foi denominado peste gay, que é super cruel esse termo, né? Na época do surgimento, e todo o estigma que tem com o grupo de risco, né? O sensacionalismo por parte da imprensa, o julgamento moral que essas pessoas sofrem. Então é um filme muito legal. Na verdade, ele faz parte de um projeto maior que tem a hashtag, né? Precisamos falar sobre isso. Se vocês procurarem no Instagram, tem bastante coisa legal sobre isso. E aí eu trouxe por quê? Porque o próprio André Canto, né? Como eu falei para vocês lá no começo, a gente recebe já há 3 anos lá no Teatro Aliança Francesa, que é aqui do ladinho do Largo do Aroche, né? Em São Paulo, perto da Praça da República, o encontro de saúde e prevenção IST AIDS para jovens LGBT. E o André fez uma fala ano passado muito bacana, né, sobre o filme e sobre como a AIDS mata muita gente LGBT. Então, precisamos falar sobre isso, é isso, né? Ele insistiu muito para que a organização da parada LGBT falasse sobre esse tema, porque era bem importante. E não era só para dizer assim, isso é uma doença da população LGBT, porque a gente sabe que não é, mas é uma doença que mata majoritariamente LGBT, então a gente precisa falar sobre isso, e é por isso que eu trouxe esses 2 filmes aqui, tá? É nesse sentido da gente trazer mais informação e da gente falar sobre o assunto. Então estou indicando um filme brasileiro porque sim, a gente também precisa entender da nossa perspectiva brasileira como isso acontece. Então a gente tem o panorama francês e o panorama brasileiro também. Tá bom? Vou fazer uma breve recapitulação, perdi a palavra, do que eu falei, tá? Dos filmes que eu indiquei, e onde eles estão disponíveis, mas a live fica gravada no IGTV, na verdade daqui a pouquinho ela já tá lá, se o Instagram permitir, porque semana passada ele tava meio travado e demorou um tempinho, tá? Mas depois que eu fizer a recapitulativo dos filmes, eu tenho um convite para vocês semana que vem, que vai ser bem legal o que a gente vai falar. Então, começando, primeiro filme, esse aqui, ó, Eu Amo Mãe e os Meninos, tá? Eu tenho o DVD, eu amo esse filme, gente, assistam, por favor, ele é maravilhoso, tá? Tá no YouTube pra alugar, tá no Now também, assistam. Depois eu falei, na verdade, não de um filme, mas de um diretor, do Xavier Dolan, que é Xavier, né, que a gente escreve com X, Xavier Dolan, cineasta do Quebec. Qualquer filme dele é super recomendado, pode assistir, tá? Os 2 que eu sei que estão disponíveis na internet é o Laurence Anyways e o Mummy, tá? Laurence Anyways e Mummy. Depois, trouxe esse aqui, Tomboy, tá disponível no iTunes. Da Celine Sciamma, também discute identidade de gênero, muito bacana, né? O Marvin, que é o nosso filme que tá lá no Festival Varilux em casa, de graça, pra gente assistir, tá? Marvin. Lola Pater tá no YouTube Filmes pra locação, muito bacana também. Vai falar sobre uma mulher trans, bem legal. E concluir, né, a live com 120 batimentos por minuto, que tá em algumas plataformas de assinatura também disponíveis. E não podia deixar, obviamente, de fazer o nosso paralelo brasileiro, né, dessa temática dos 120 batimentos por minuto, que é o Carta para Além dos Muros, que tá lá no Netflix, tá? Do André
canto. E, pessoal, eu tenho um convite para vocês, na verdade. Ó, semana que vem a gente não vai ter live aqui no Instagram, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Mas eu vou deixar uma dica de cinema já para vocês fazerem uma lição de casa, tá? A gente vai fazer, na verdade, uma coisa um pouquinho maior, que é um debate, tá? É realmente um debate e vai ficar no YouTube do Teatro Aliança Francesa, tá bom? Então é só entrar no canal lá do YouTube Teatro Aliança Francesa. É um debate gratuito. A gente vai falar sobre economia circular, tá bom? A gente vai trazer 3 especialistas da área, a gente vai ter a mediação de uma jornalista do portal Página 22, que é um portal dedicado a assuntos de sustentabilidade. E por que eu vou dar uma dica de cinema, lição de casa? Né? Porque dentro do festival Varilux em Casa, e eu queria agradecer muito, né, o Christian e a Manuelle Boudier e o pessoal da Bom Filme, eles cederam um espaço pra gente. E o pessoal também, agradecer muito, o Escritório do Quebec, em São Paulo, conseguiu um documentário inédito que chama Seu Lixo, Minha Riqueza, tá? Esse documentário é um documentário sobre economia circular, sobre iniciativas de economia circular na região do Quebec, no Canadá. Então, esse documentário vai ficar dentro lá do Festival Varilux em Casa, a partir de amanhã, por 10 dias, pra gente poder assistir. É um documentário curtinho, 50 minutos, mas que faz muita gente pensar sobre essa coisa da economia circular, né, de como é que a gente pode fazer essa cadeia, né, voltar para o mesmo ponto, para a gente não gerar lixo, para a gente não ter desperdício. Então é bem bacana. Então, inspirado nesse documentário, a gente vai fazer na quinta da semana que vem, às 18 horas, que é o nosso rendezvous, né, aí semanal, mas só que lá no YouTube, porque daí a gente vai precisar de mais estrutura, porque são 4 pessoas falando, né, eu vou estar lá só para apresentar. Então, no YouTube do Teatro Aliança Francesa, convido vocês. A gente está chamando isso de Cine Conversa porque é, de alguma maneira, um debate inspirado nesse documentário Seu Lixo, Minha Riqueza, que eu já deixo aqui como dica também, que vai estar disponível a partir de amanhã no Festival Varilux em Casa, de graça para vocês assistirem. E aí a gente vai falar de economia circular, que também é um ponto bem importante, ainda mais com tudo que a gente está vivendo, né? Com toda essa reflexão, de uma certa maneira, que a pandemia tem trazido sobre o nosso modo de vida, né? Ou pelo menos, né, a gente deveria estar fazendo uma reflexão nesse sentido. Então, a economia circular é isso, né? De como é que a gente pode fazer todos os objetos voltarem para o mesmo ponto, para a gente não ter lixo, para a gente não ter desperdício, para a gente poder ser mais sustentável, tá bom? Então, eu convido vocês, semana que vem a gente não se encontra aqui, a gente se encontra no YouTube, tá bom? Com especialistas sobre o assunto, pra gente fazer um debate bem legal, vai ter perguntas do público também e tudo mais, tá bom? Sim, le mois de la fierté, isso aí, o mês do orgulho LGBT, mês de junho. Então, estou aqui super com arco-íris para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Então, quem puder, gente, por favor, restez chez vous. Ainda é bem importante a gente ficar em casa, principalmente aqui no Brasil. Os números ainda estão crescendo. Então, restez chez vous, prenez soin de vous, tá? Se cuidem e merci beaucoup. E au revoir, semana que vem no YouTube do Teatro Aliança Francesa, ok? Merci, bye bye.